infantil, as crianças têm atendimento em saúde mental quando elas estão internadas. Quando elas saem da internação e precisam de um acompanhamento, quem faz isso é o nosso serviço lá na UFSC, que chama Centro de Atenção Continuada à Infância, Adolescência e Adultos. E geralmente que problemas essas crianças têm que vão necessitar? Ele precisa identificar essas crianças no hospital para poder encaminhar. E geralmente quais são esses problemas? Os mais diversificados, né? Tem chamado realmente atenção a questão das doenças psicossomáticas, dessas afecções, né? Mas crianças que passam por uma longa internação, crianças em tratamento oncológico, crianças com queimaduras, né? Então, assim, crianças que o corpo foi tratado, mas o mental, né, que não há essa divisão, ele precisa agora ser escutado para receber uma intervenção e ter uma recuperação mais plena. Quando nós falamos sobre doenças psicossomáticas, entre essas doenças, né, estão úlceras, gastrite, a depressão. Quer dizer, uma criança, às vezes, até vai ao pronto-socorro, precisa resolver, né, o problema de gastrite e tudo mais. Quer dizer, aí vocês vão descobrir que tem algo além, né, que aí precisa cuidar dessa vida mental, como você está me explicando, né, tá nessa vida mental dessa criança. E, geralmente, quais são as causas? O que essa criança, esse adolescente guarda nessa vida mental que acabou passando para o corpo? Então, a gente, né, tem uma vida biológica, que é o nosso corpo. Mas nós também temos uma vida lógica, que é a nossa mente. Assim, e quando a gente se desenvolveu como ser humano através da linguagem, essa vida lógica se distinguiu e passou a dominar o corpo. Né? Então, assim, a gente é ser muito mais mental do que corporal. Né? Muitas das nossas ações são através da mente, que a gente escreve, que a gente pensa, do que produz, né? Então, isso, de alguma maneira, afeta o corpo. Então, as doenças psíquicas, vamos dizer assim, são coisas que são resolvidas na nossa vida lógica. A gente fala, a gente conversa, a gente tem medo, angústia. Mas, quando a vida mental não dá conta de resolver, isso pode ir parar no corpo. E, geralmente, o que essas crianças e adolescentes passam? Por exemplo... É o medo em casa... a falta da presença desses, né, da presença dos pais. A criança, digamos assim, para ela ter vontade de viver e curtir a vida, ela precisa do adulto responsável que facilita, porque a vida é dura, né? Quer dizer, a vida dói, há dor na vida. Para todos. Né? Então, o adulto ajuda a criança a lidar melhor com a dureza da vida. Né? E muitas vezes, quando o adulto não está presente, a criança é acometida, né, de tanto doença psíquica como doença psicossomática. Eu digo isso para poder as pessoas em casa prestarem atenção, quer dizer, observarem mais os seus filhos. Eu queria uma coisa assim mais prática, assim, o que é? Assim, é esse pai que trabalha o dia inteiro, essa mãe, essa criança fica com o vizinho ou fica na rua, é isso geralmente? Olha só, por exemplo, às vezes a mãe está angustiada. Essa angústia da mãe pode se expressar numa asma da criança, numa febre da criança. Às vezes os pais dizem, a criança não vai nem sentir, é pequenininho, tem 6 meses, e deixa a criança com outra pessoa. A criança pode ter febre, porque aquele afeto, aquela figura importante na vida dela sumiu. Né? Então, as crianças são suscetíveis, apesar da força, né, que as crianças têm, a vontade de viver, elas também são suscetíveis às doenças. E quando vocês recebem essa criança no hospital, é possível, às vezes, às vezes não tão rápido, mas identificar que não é só uma infecção, né? Não é um problema ali, tem algo por trás naquela fala daquela mãe, né? De quem que levou, né? De uma tia. Aí entra um aspecto importante, que é a questão da saúde mental. Ela tem que estar presente, essa escuta, esse acolhimento, em qualquer profissional da área da saúde. Verdade. Né? Evidentemente, o psicólogo, o psiquiatra, ele tem esse instrumental mais desenvolvido, mais apropriado. Mas, às vezes, a fala de uma enfermeira, uma condução de um médico, ele serve de uma intervenção, né, que já dispara um processo que vai ajudar. E nesse aspecto, assim... Por isso que no nosso trabalho, nós procuramos desenvolver também
uma escuta dessa família e uma proposta de intervenção com eles. Porque os adultos estão muito fragilizados. A criança não está adoecendo à toa. Verdade. E nós vamos continuar falando sobre isso. Aliás, isso é uma coisa importante, quer saber que essa enfermeira, até essa recepcionista pode identificar e acusar, né? E tem um programa de capacitação desses profissionais, né? Que esse programa faz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, volto falando sobre aprendendo uma receita de um drink feito com cappuccino, tenho educação e ainda falo sobre o programa de saúde mental. Então, olha, não sai daí não, tá? Continuo falando sobre doenças psicossomáticas, sobre um programa de saúde mental, uma parceria da UFES com a Secretaria Estadual de Saúde. E como eu disse no início, existe um programa de formação desses profissionais, é isso, Eneida? Sim, tanto os profissionais quanto dos alunos ainda em graduação. Né? É muito importante essa questão da formação profissional, que nós temos ainda poucas possibilidades no Estado e no Brasil. Né? Nós aceitamos alunos de graduação desde o primeiro período do seu curso, desde que ele tenha, né, uma identificação com as questões e com a causa da saúde mental, ele passa por um processo seletivo, tá? Ele entra e ele é acompanhado também por nós. Então, ele gradativamente, ele vai se inserindo, acompanhando os atendimentos, fazendo parte da gestão da equipe, né? Ele tem voz, ele tem voto, e assim ele vai se aproximando do tratamento, das questões da subjetividade e da coordenação e trabalho em equipe em serviço público. E como é que é esse acompanhamento a essa criança e adolescente que chega via hospital infantil, né? Quer dizer, ela é indicada para poder ter esse acompanhamento após esse bom período de internação, que seja. Qual é o acompanhamento dela? Dentro do hospital infantil, a outra psicóloga que ela acolhe e encaminha para nós. Tá? Ela também tem uma parte do seu trabalho junto conosco lá, justamente por causa dessa ponte, que a gente julga ser uma ponte indispensável para o serviço do hospital infantil, tá? Na nossa opinião. Então, após esse acolhimento, passa a ser um serviço de referenciamento. A pessoa que vai, a partir desse segundo acolhimento, que vai se aprofundando nos dados da história familiar, daquela criança ou adolescente, daquela família, e que vai acompanhar o caso todo, porque a gente acha que é muito importante fazer a avaliação do caso. A gente tem que ver o percurso. Está indo bem? Não está? Outras questões estão se apresentando? Mas é só para a gente poder passar para as pessoas. Então, recebem um acolhimento com terapias, com consultas. O acolhimento, referenciamento, oficinas terapêuticas, grupo de pais e, se o caso indicar, atendimento psicoterapêutico individual e familiar. Olha, o Kellyton de Cariacica, o filho dele tem 2 anos, ele também tem uma neném recém-nascida de 6 meses, o mais velho está tendo ciúmes dessa neném. Isso pode gerar esse tipo de doença? Porque às vezes ele desenvolve febre, choro sem motivo e até mesmo quer bater na irmã. Olha só, a criança, quer dizer, os pais querem ter, quantos filhos eles querem ter? Para as crianças isso é difícil mesmo, né? Então, se a criança vai ser afetada, depende muito da atitude do adulto. Eu sempre digo assim, nasceu um bebê, a mãe vai cuidar, cabe muito ao pai dar atenção àquela criança, a criança maior, para que assim, agora a mãe cuida do bebê, o pai cuida da criança maior, leva para passear. Uma dica que eu dou também, quando forem visitar o recém-nascido, leve uma revistinha para o menino mais velho, um brinquedinho, um brinquedo de R$1, um chocolate. Um chocolate, a criança fica feliz, né? É verdade. Não estou esquecido. Não está esquecido, né? Então, assim, as crianças sofrem muito. Eu mesmo me lembro que quando meu filho nasceu, minha filha não passava perto da lata de lixo. Porque um dia eu perguntei, mas por quê? Tinha uma caçamba de lixo. Mãe, você vai me jogar lá dentro quando ele nascer? Não, filho, de jeito nenhum. Acho que vai ser trocado. Não é? Mas assim, essa é uma criança que pôde falar. Nem toda criança pode expressar o medo, a angústia, o ciúme. Então, assim, deixem os filhos falarem do medo, da angústia, do ciúme, porque isso é terapêutico. Quer bater? Não, mas você já é forte. Assim, não reprimir, explicar. Que bom que esse irmãozinho pequenininho já sabe que tem um irmão forte, pode contar, mas não precisa bater. Conversar.
Que ele entende, né? Desde pequeno ele entende. Só que não vai ser em uma única vez, às vezes vai precisar repetir várias vezes. Olha, nós ficaríamos mais tempo, mas nosso tempo acabou. Adorei conhecê-las. Obrigada por ter vindo, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada.